questão 18, ENAD 2017, Engenharia Mecânica. Então, nós vamos iniciar com a leitura da questão e depois nós faremos a resolução. O ensaio de fricção é utilizado em materiais frágeis ou de alta dureza, tais como cerâmicas estruturais ou aços ferramenta. Em uma de suas modalidades mais comuns, o ensaio de flexão a 3 pontos, é provocada uma flexão ao se aplicar o carregamento em 3 pontos, o que causa uma tensão de tração surgida no ponto central e inferior da amostra, onde a fratura do material terá início. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, que a gente pode aplicar a uma viga, a gente pode submeter uma viga a um ensaio de flexão. A gente considera a viga biapoiada, coloca 2 apoios nas extremidades e aplica uma carga no vão central, bem no meio dessa viga. Por conta desse carregamento externo, vai induzir nos apoios reações. Então, nós temos de fato que ele está sujeito a carregamento em 3 pontos. Então, aqui a gente pode chamar de reação de apoio no apoio A e aqui a reação de apoio no apoio B. Qual é a tendência da viga ao ser submetida a esse carregamento externo? É ela sofrer uma flexão. Isso daqui é o comportamento que ela deve apresentar. Vai depender o quanto ela vai se deformar, vai depender do valor desse carregamento externo. O que a gente observa ao flexionar, ao fletir um componente, é que as fibras superiores ficam sujeitas a um carregamento de compressão e as fibras inferiores à tração. Por isso que aqui ele fala que causa uma tensão de tração surgida no ponto central, que aqui vai ser máximo, e inferior da amostra. Então, está localizado na parte inferior da amostra, onde a fratura do material terá início. Porque a tendência aqui é na parte inferior, é abrir os defeitos, é abrir as trincas. Por isso, o início da fratura se daria preferencialmente nesse ponto. Então, nós entendemos essa parte inicial aqui da questão. Aí ele continua. Assumindo-se um comportamento tensão-deformação linear, a tensão de flexão do material pode ser obtida por meio da fórmula. E aí ele traz, então, a tensão normal devido ao momento fletor como 3F vezes D dividido por 2WH ao quadrado, onde F é a carga, então F é o nosso carregamento externo, D é a distância entre os pontos de apoio, então D aqui é a distância entre os pontos de apoio, W é a largura do corpo de prova, então vamos imaginar uma seção transversal retangular, W seria a largura do corpo de prova e H ele chamou de espessura do corpo de prova. Aí, antes da gente dar continuidade à leitura da questão, vamos entender de onde ele trouxe, do que derivou essa fórmula aqui. Porque o que nós sabemos? Nós sabemos que o momento fletor, a tensão normal devido ao momento fletor, é dada por MC sobre I. Essa é a fórmula. Tensão devido ao momento fletor é igual ao momento vezes a distância do ponto até a linha neutra, dividido
pelo momento de inércia da seção transversal. Então, vamos identificar cada um desses elementos aqui. Para calcular o momento, nós vamos precisar do valor das reações de apoio. Ao olhar para a estrutura, a gente verifica que é uma estrutura simétrica. Nós temos que a força, o carregamento concentrado externo, está agindo na metade do comprimento da viga. E como ela está bem apoiada nas extremidades, é simétrico. A gente não precisa aqui fazer conta. A gente já sabe que as reações de apoio vai ser, cada uma vai pegar metade da carga. Se você tiver na dúvida, faça a conta. Mas aí vamos economizar um pouco de tempo aqui na resolução. Então, pelo sistema ser simétrico, cada reação de apoio pega metade da carga. Por isso que e assim eles se anulam, né? A soma das forças verticais vai dar 0. E aí nós podemos, então, calcular o momento. Eu sei que o momento em A é 0 e eu sei que o momento em B é 0. Por que a gente sabe disso? Porque não tem momento externo aplicado aqui nesses pontos. Então, se a gente aplicasse a equação do equilíbrio estático das forças verticais, forças horizontais e momento em relação a A, F faz momento em A e RB faz momento em A. A soma desses momentos daria 0. Se você fizer o cálculo da soma, o somatório dos momentos em relação a B, RA faz momento em relação a B, você vai fazer a força vezes a distância, e F também faz momento em relação a B. O somatório desses momentos em relação a B daria 0. Então, eu já sei que nesses pontos é 0. E no ponto F? No ponto onde F está aplicado. Vamos chamar aqui do ponto onde F está aplicado. Vamos calcular o momento em relação a esse ponto aqui. Vou chamar de ponto D. O momento em D vai ser igual a quanto? Vamos fazer o momento pela direita. Então, nós vamos ter que RB, que é essa força vertical, faz momento em relação ao ponto D, a uma distância de D sobre 2. E esse momento, ele é positivo porque está no sentido anti-horário. Então, nós já decidimos o sinal desse momento, ele é positivo, porque a tendência é girar a estrutura no sentido anti-horário, portanto, positivo, tá? E qual é o valor desse momento? É a força vezes a distância. Então, o momento em D é F vezes D sobre 4. Esse é o momento máximo na estrutura. Caso a gente fosse desenhar o diagrama do momento fletor, nós teríamos momento 0 em A e B e momento máximo aqui no ponto D. Do valor de quanto? De F, D sobre 4. Esse é o momento máximo que nós vamos utilizar. O momento máximo é o que nós vamos utilizar aqui na fórmula, porque é a seção mais crítica. Eu não vou fazer o cálculo de tensão para uma seção que não é a seção de maior carregamento, não a seção crítica. Depois nós sabemos que quando se trata de flexão, existe a linha neutra. A linha neutra, aqui como é simétrico, ela está passando na metade da altura. Se a tendência aqui dessa força era comprimir as fibras superiores e tracionar as fibras inferiores, na linha neutra não tem tensão.
a linha neutra, a tensão normal é igual a zero. Na parte de cima da viga, a gente teria tensão de compressão, e na parte de baixo da viga, a gente teria tensão de tração. Mas na linha neutra, a tensão é zero. É aonde se muda o sinal entre tração e compressão. Então, C é quem? C é a distância da linha neutra para o ponto aonde a gente quer calcular essa tensão normal. Note, então, que a tensão normal, ela varia. Se eu fosse desenhar aqui o diagrama da tensão normal, devido ao momento fletor, nós teríamos aqui em H/2 a linha neutra, ela estaria sujeita a compressão, uma tensão de compressão nas fibras superiores e uma tensão de tração nas fibras inferiores. E na linha neutra, a tensão normal seria zero. Note, então, que a tensão normal, ela varia em relação à distância com a linha neutra. Ela vai ser máxima nos extremos. Então, a maior distância que nós temos aqui, em relação à linha neutra, é a metade da altura, né? Se eu pegar aqui, que é o zero, e for, por exemplo, até essa parte inferior da viga, nós vamos ter que essa distância é H/2. E a mesma coisa se for para cima, também vai ser H/2. Então, nós temos que o momento é Fd/4, que nós calculamos, C é igual a H/2. E agora, nós vamos calcular o momento de inércia. O momento de inércia de uma seção transversal retangular é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, é sempre esse valor. Base vezes a altura ao cubo sobre 12 para uma seção retangular. Seção transversal retangular. Agora, nós podemos substituir esses valores aqui na fórmula. Nós vamos fazer tensão normal devido ao momento fletor é igual a MC sobre I. M é F vezes D sobre 4. C é H/2. I é W, H ao cubo sobre 12. Vamos inverter essa fração. 12 sobre ômega ao cubo. Vai multiplicar F vezes D sobre 4, que vai multiplicar H sobre 2. E agora, nós podemos fazer simplificações. 12 dividido por 4 vai dar 3. F, D, sobre. Esse H, nós vamos simplificar com esse H ao cubo. Nós vamos ficar, então, com 2W, H ao quadrado. Notem que nós chegamos exatamente à fórmula que foi dada. Essa explicação foi para você entender de onde ele tirou essa fórmula. Porque a gente está acostumado a ver a tensão normal devido ao momento fletor desse jeito. E ele já fez a substituição aqui dos parâmetros da viga em termos de carregamento externo, distância entre os apoios, qual é a informação sobre a seção transversal do material da viga, e já deu a fórmula pronta. É só a gente aplicar. Eu quis mostrar de onde ele tirou essa fórmula. Então, entendido isso daqui, que foi um extra, a gente só precisava da fórmula, nós podemos continuar, então, a leitura da questão. Considere dois corpos de prova A e B.
do mesmo compósito reforçado com fibras de vidro, cuja resistência à flexão é de 290 megapascal. Então, existem dois corpos de prova. Nós vamos ter o corpo A e o corpo B. Eles têm aqui uma resistência à flexão de 290 megapascal. O corpo de prova A ele tem o triplo da largura e a metade da espessura do corpo de prova B. E ambos são submetidos ao mesmo ensaio de flexão. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: quando você olha para a seção do corpo de prova A, ele tem o triplo da largura e metade da espessura. Então, ele é mais comprido e a altura é menor. Se o corpo de prova B tem uma largura de W, tem uma largura de W e uma espessura H, que é uma altura H, o A ele tem o triplo dessa largura, 3W, e tem metade da espessura, tem metade da altura do corpo de prova B. E eles estão submetidos ao mesmo ensaio de flexão, significa que eles estão submetidos à mesma força. Então, nós temos a tensão da flexão, nós temos o valor do carregamento e nós temos dados da seção transversal desses materiais, desses corpos de prova. Nessa situação, qual porcentagem da força necessária para o rompimento do corpo de prova B poderá ser aplicada ao corpo de prova A para que este também se rompa? Então, o que ele pede? O que a questão está pedindo? Está pedindo qual é o valor de F de A. F de A equivale a quantos por cento de F de B para também falhar? É o que nós vamos calcular aqui. Então a gente percebe que não estão sujeitos à mesma força, estão sujeitos ao mesmo ensaio, que o ensaio de flexão, quando a gente considera a força que cada um está sujeito, a distância entre os apoios e a informação da seção transversal, isso daqui vai causar a mesma tensão nos materiais. Então, FA tá o corpo A está sujeito a uma força e o corpo B está sujeito a outra força, de forma que nós temos uma tensão de flexão no corpo A, que é função da força, da distância entre os apoios e da seção transversal do corpo A. E nós temos uma tensão normal devido ao momento fletor em B, que é função da força que age em B, da distância entre os apoios e da informação da seção transversal de B. Isso daqui ao quadrado, né? H ao quadrado. Então, nós pegamos na fórmula que foi dada e fizemos a substituição dos valores de cada problema. O que nós sabemos? Que essa tensão,
é 290 megapascal. Então, nós vamos substituir. 290 mega é 10 à sexta. 290 vezes 10 à sexta pascal. Isso vai ser igual a 3 vezes FA, que é quem eu quero descobrir, vezes D, que é a distância entre os apoios, dividido por 2 vezes, agora, a largura de A. A largura de A é 3W. Vezes H ao quadrado. H de A é H sobre 2. Isso aqui nós vamos fazer ao quadrado. O que nós sabemos sobre a tensão em B? Nós sabemos que essa tensão é de 290 vezes 10 à sexta pascal. Vai ser igual a 3 vezes a força que foi aplicada no ensaio do corpo de prova B, vezes a distância entre os apoios, dividido por 2 vezes a largura de B. Quem é a largura de B? W. Vezes a altura de B ao quadrado. A altura de B é H. Isso ao quadrado. Então, nós podemos igualar essas duas equações, porque o valor dessa divisão dá 290 vezes 10 à sexta. O valor dessa divisão dá 290 vezes 10 à sexta. Então, nós vamos igualar 3FA vezes D sobre 2 vezes 3W H ao quadrado sobre 4 é igual a 3FB vezes D sobre 2W H ao quadrado. E podemos fazer simplificações. Vamos cortar o 3, que está dos dois lados, vamos cortar o D. E podemos, então, reescrever FA sobre, o que sobrou no denominador? 3 dividido por 4, 3 quartos. Isso é igual, o que sobrou desse lado? No numerador sobrou FB, e no denominador, simplificou tudo, ficou 1. Então, nós podemos fazer agora a multiplicação cruzada. FA é igual a 3 quartos de FB. 3 dividido por 4 dá 0,75. 0,75 é 75%. Conclusão. Essa é a porcentagem da força que foi aplicada em FB, que deve ser aplicada em A, 75% de FB. Portanto, o nosso gabarito vai ser aqui, letra B.